aberta aí, vai começar. Então, boa noite, pessoal. Obrigado pela presença de vocês. A gente foi convidado pelo professor Charles para apresentar aqui na semana de informática do Pitágoras. Ele falou para a gente dessa possibilidade e nós se reunimos tentando juntar a habilidade de cada um aqui para poder fazer um material bem bacana para vocês. Então a gente preparou uma coisa bem descontraída mesmo, bem divertida, que é realmente mexer com essas duas coisas aqui. A gente podia ter feito um slide todo engessado, todo, né, aquelas cores sóbrias e tal, mas é isso aqui. Se mexer com essas duas coisas é bacana, muito bacana. Eu vou explicar para vocês o que são o IoT e mobilidade multiplataforma com esse cara aqui, ó, que é o Xamarin, o Xamarin ou o Xamarin, que é ferramenta mobile cross-platform que você consegue programar uma vez. Então, uma vez você tem só deploy em N plataformas, iOS, Android, Windows. E é isso, a gente vai começar aqui e a gente vai ter 3 palestras. No meio, às vezes, se precisar de dar uma pausa para tomar uma água, mas a gente vai tentar fazer o mais divertido possível e o mais interessante possível para que vocês saiam daqui e acessem conteúdos, estudem bastante, porque esse cara, principalmente no mercado de trabalho e futuramente aquele cara ali, o IoT, ele vai estar em alta. Então, quem sair da faculdade, com esses caras assim, engatilhados, já está montando um bom caminho. Boa noite a todos. Obrigado por estarem aqui para assistir esse aprender um pouquinho, um pouco de conhecimento a respeito desses 2 temas. Meu nome é Marco Rabelo. Eu sou atualmente analista de sistemas. Nós 3 trabalhamos na PUC. Minha primeira formação na vida foi como técnico eletricista, mas eu nunca exerci a profissão, porque eu achei que trabalhar com computador é mais legal. Aí eu fiz sistema de informação, sou bacharel em sistema de informação, depois eu fiz especialização em sistemas embarcados. Sou robista e também um youtuber pobre e anônimo. Mas essa questão do youtuber pobre e anônimo é porque eu não estou fazendo vídeo de zoeira, faço vídeo sério, ensinando essas coisas assim, então aí por isso que a gente está tão conhecido, faço coisa séria. Mas o que eu vou falar para vocês aqui é o que eu falo também nos vídeos e tudo, que tem uma galera que acompanha e tudo mais, a respeito de IoT. Então, essa que é só a introdução. Robista que você veste o lycra vermelho? O hobby? Não, eu gosto mais da roxa. Acho mais legal. O robista é porque eu juntei tudo aí, a parte da elétrica com eletrônica, com TI e tudo, e eu faço coisas lá em casa. E por causa disso, inclusive, eu fiz o canal para ensinar as pessoas a fazerem as coisas que eu faço. Mas é por isso aí. Usa a área de palco... Infortrônica para zumbis. Rabelo. A área de palco é o quadro, tá? A área de palco é o quadro. Ok, obrigado. Boa noite, pessoal. Meu nome é Samuel Santos. Trabalho com o Marcelo, Marco Rabelo, com o Charles. Sou arquiteto de software mobile, aprendiz de sistemas embarcados. Me descobri nesse meio, assim. A gente vem conversando há muito tempo. E uma das minhas primeiras palestras, assim, o Marco Rabelo estava presente, ele até comentou comigo sobre isso. E eu tenho estudado bastante, eu tenho me descobrido, assim, achando muito interessante. E é isso, tenho 15 anos de experiência, atuo a maior parte da minha carreira com tecnologias Microsoft, mas não sou um cara chita, não. Gosto de Java, gosto de outras também. Foi mais ou menos isso. Bom, eu sou o Marcelo Lara, eu não tenho um currículo tão extenso quanto desses dois que já têm mais de 40 anos. Há 15 anos atrás eu ainda... Há 15 anos atrás eu ainda nem tinha colocado a mão em nada de programação, ainda eu formei em engenharia de computação e eu sou aprendiz desses 2 caras aqui, desses 2 Jedis aqui, Padawans, e eles me convidaram e foi uma oportunidade bacana para mim. Então vamos começar. Qual é o assunto de hoje? A gente vai ter 3 assuntos. Primeiro é internet das coisas, uma breve introdução, junto com uma demonstração de internet das coisas, do poder dela, que é uma coisa que, apesar de existir há bastante tempo, ela está começando a ser padronizada agora, e ela está começando a ser bastante utilizada. Então, daqui a 2, 3 anos, ele vai mostrar os gráficos, ele vai informar direitinho, não me parece que ele não. Segunda, mobilidade com o Xamarin, o Samuel vai falar disso. E a terceira é tudo junto e misturado. Você pegar esses 2 caras aqui e combinar, você pegar a internet das coisas com o Xamarin e você juntar o melhor dos 2 mundos ali.
Obrigado. Bom, vamos lá, né, gente? O que é IoT? Essa semana eu observei na grade de palestras aqui da CIP que é uma palestra sobre IoT foi um mato, né? Assim, é um termo que está muito em alta. Muita gente fala que é modinha, mas galera, não é modinha. Foque bastante nisso, preste bastante atenção, porque realmente é o futuro da nossa, digamos, a nossa civilização é esse aí. Então está caminhando para um rumo bem interessante. Se a gente não destruir o mundo com essas bombas antes, acho que vai ser uma coisa bem legal que vai acontecer pela frente. Então, assim, a minha apresentação eu vou ser o menos técnico possível. O meu objetivo aqui não é ser técnico de falar assim, você vai fazer isso, abrir aquilo, fazer o código assim, não. Vou apresentar para vocês o cenário, mostrar para vocês como é. Depois eu vou mostrar para você alguma coisa ali funcionando que eu trouxe ali, e integrado depois com as soluções dos dois. E isso aí para vocês terem a noção realmente. E aí vou mostrar para vocês o caminho onde vocês podem procurar informações para se aperfeiçoarem nisso. Tá? Então, não vai ser nada técnico. E eu vou liberar um espaço no final de cada parte, como o Marcelo disse, são divididos em 3 partes. No final de cada parte vai ter um espaço, vocês podem fazer perguntas. Aí antes da gente partir para a próxima etapa, para a gente ter certeza que todo mundo está tranquilo e tal, para a gente continuar prosseguindo. Tá? Aí, vamos orientar eles para saber como é. Bom, e afinal, o que é IoT? Como eu disse, não vou ser técnico, vou passar bem rápido. Tá? É um termo, né, uma expressão em inglês, né, que traduzindo para português é internet das coisas. Então, o que é necessariamente internet das coisas? O que esse termo quer dizer? Bom, coisa, no sentido amplo, é realmente qualquer coisa que você pode pegar e conectar na internet. Né, sim, bem bobo assim, né? Qualquer coisa que você pega e conecta na internet. Mas o que precisa ser, o que precisa fazer para ele ser uma coisa conectada na internet? Você só não vai simplesmente pegar o cara e conectar na internet e pronto, acabou. Você tem que dar uma função para ele. Eu quero que essa coisa faça tal coisa para mim, para facilitar a minha vida em algum sentido. Aí, a partir desse momento, eu tenho uma coisa conectada na internet. Então, é basicamente isso aí. Tá? Grosso modo, é bem isso aí. Bom, uma informação bem interessante é que hoje existem mais coisas conectadas na internet do que pessoas. Vou mostrar para vocês aqui agora. Olha só, nós estamos aqui em 2017 e estima-se que até o final do ano, até o final desse ano, nós teremos em torno de mais de 20 bilhões de dispositivos conectados à internet. 20 bilhões. Nossa população aqui mundial é um pouco acima de 7 bilhões. Ou seja, nós temos quase 3 vezes a população mundial esse ano de coisas conectadas à internet do que pessoas. Acho que a maioria não fazia a mínima ideia disso, porque você vê a cidade super populosa, tudo, mas você vê que o número 3 vezes maior disso de coisas tem conectadas à internet, enviando dados, recebendo dados, transmitindo, controlando coisas assim, o tempo inteiro. E a previsão é que em 2025 nós teremos mais do que 75 bilhões de coisas conectadas na internet. Se vocês estão aqui, então vocês estão com um objetivo. Vocês querem, obviamente, fazer parte da galera que vai contribuir para que esse número aconteça esse ano. Provavelmente vocês estão aqui para esse motivo. Né? Então aí é o seguinte. Baseado no tema da nossa palestra, assim, eu coloquei uma solução de automação residencial que pode ser aplicada em automação residencial, mas pode ser aplicada em qualquer outra área, qualquer situação. Tá? Eu trouxe esse fotográfico aqui para mostrar para vocês quais são as pesquisas mais comuns que as pessoas fazem com relação a IoT. O que elas estão mais interessadas quando elas procuram sobre a IoT, informações sobre a IoT. Então tem os 10 aqui mais listados, tá? Os 10 mais procurados. O primeiro de todos ali, que vocês podem observar, é a parte do smartphone. Em português de Portugal, inclusive, o pessoal que é domótica. Eu estou tentando trazer esse termo para cá porque eu acho bem legal. Porque tem robótica de robô e domótica que é tipo casa automatizada. Eu acho interessante esse termo. E ali tem alguns exemplos, sabe, sobre isso, termostato inteligente, luz, etc. E internet das coisas, mas não é só automatizar uma casa. Aqui tem os 10 mais procurados. E o mais interessante é esse aqui, o último colocado, o Smart Farm. Já tem empresas, fazendas aqui no Brasil, já no Brasil inclusive. Eles controlam o gado, desde o nascimento até a morte dele, sabendo onde ele andou na fazenda, o que ele andou comendo, o que ele fez e tal, onde dormiu e tudo. É bem interessante isso. Já tem essa parte. Então, assim, é tudo muito... A área de atuação em IoT é enorme, assim. Praticamente não tem limites. Você pode atuar realmente em muitas áreas da IoT. Outra coisa bem legal, o número 2 ali, ó, os vestíveis. Já tem gente até lá no
nosso serviço, já está começando a ficar bem comum as pessoas usando aquelas pulseirinhas que medem batimento cardíaco e tudo, as pessoas só correm tudo. Isso aí faz parte da IoT dos vestígios. Você coloca lá aquela pulseirinha que comunica com o smartphone e tudo mais, também a IoT está presente ali. E a coisa está expandindo, já tem jaquetas que tem essas coisas, já tênis, então enfim, tem muita coisa, já tem muita aplicação com isso também. Bom, aí agora vocês estavam pensando, né? Pô, legal esse mundo aí, tem mais de 75 milhões de objetos conectados na internet, né? Como faz para entrar nesse mundo? Bom, a nossa sorte, a sorte de nós que trabalhamos com TI, é que nós podemos testar alguma coisa antes de, digamos, exercer a profissão de fato, né? Aí você tem dois caminhos. Você pode tentar entrar nisso assim, estudando e trabalhando profissionalmente para ganhar dinheiro e aí sair da casa da mãe, porque já vai ter dinheiro para sair da casa da mãe. Ou ser um hobbyista e começar a automatizar qualquer coisa e de repente começar a ganhar dinheiro com isso. Mas não se iluda que no primeiro estágio, você sendo hobbyista, você vai aprender muito. Aqui você vai estudar muito, vai aprender muita coisa, mas você vai gastar muito dinheiro, porque você gasta dinheiro com hobby. Mas você vai estar feliz por isso. Isso aí vai ser natural, vai ser tranquilo. Bom, com base nesses dois caminhos, eu tenho uma sugestão. Sugestão que você comece a testar como hobbyista. A nossa área nos permite fazer isso. Por quê? Porque eu posso pegar, a gente trabalha com TI, a gente aprende a tecnologia nova na internet, chega, põe em prática, usa. Se gostou daquilo, estuda mais, vai fazer uma pós e tal, beleza, bacana. Bom, aí aqui, o que você precisa saber para entrar nesse mundo IoT? Você vai precisar aprender hardware, vai precisar aprender eletrônica, elétrica, um pouco de programação, aquela mais baixo nível e tudo mais. Bom, e aí onde você vai aprender isso tudo? Acho que todo mundo já sabe a resposta onde que é, né? E em vários outros lugares. Gente, sério, YouTube ensina qualquer coisa hoje em dia. Basta você querer saber, você pesquisa e está lá. Assim, é impressionante. Realmente você consegue saber de qualquer coisa. Você pode aprender qualquer assunto e tudo. Ele fez um canal, assim, para ensinar para os alunos dele, assim, colocou uns videoaulas lá e tudo. De repente a galera gostou, começou a se inscrever também e tudo. O meu canal também entrei desse jeito, porque as coisas que eu estava fazendo, comecei a apresentar para as pessoas, lá no meu convívio mesmo, ciclo de amigos, família e tudo. E eu vi que as pessoas gostavam muito daquilo, uns queriam que eu fizesse na casa deles também e tudo. Eu falei, poxa, então vou mostrar para as pessoas como fazer isso também, né? Aí eu resolvi criar vídeos ensinando a fazer isso. Então eu pego desde o basicão, o cara completamente noob, chega lá do nada e pega, aprende e tal, e vai desembolando. E o bacana é que eu tenho inscritos lá no meu canal que são advogados, cara, advogado. Eu tenho um cara que é aposentado, um cara aposentado lá, olhando vídeo e montando um circuitozinho. Eu achei bem bacana. Então assim, é bem fácil. Você acha na internet, não só eu, mas vários. Tem muitos caras da área da IoT que são muito fã deles, acompanham esse canal dos caras e conversam e tal. É bem bacana. Então é um local que você pode pegar e testar, né? Você vai no YouTube também, tem os fóruns, tem os blogs. É muito bacana, tem muito lugar que você pode pegar a informação. Já está assim, pipocando isso, entendeu? Mas já tem esse mundo inteiro aí acontecendo e aí tá fácil, assim. Você consegue chegar e pegar, mas está bem tranquilo. Hoje em dia está muito mais fácil do que antes. Já começando a entrar um pouquinho aprofundar já um pouquinho no assunto, tá? Nós que estudamos TI, a gente sabe que é o seguinte. Existe uma lenda que fala assim, para você ser um bom numa linguagem de programação, você tem que fazer o Hello World primeiro. Se você não conseguir, se o seu primeiro programa naquela linguagem não for Hello World, você vai ser um desastre naquela linguagem. Então você tem que fazer um Hello World. Em eletrônica, o Hello World é isso aqui. Basicamente isso aqui, é você piscar um LED. O Hello World na eletrônica seria isso aí. Só que em IoT, ele não é ainda o Hello World, por quê? Esse cara aqui está só piscando um LED. Ele não está ainda comunicando com nada, não está fazendo nada de interessante, ainda não é com o Hello World. Ele é exatamente esse cara aqui. Esse código aí que está na tela agora, ele foi feito numa ideia muito bacana, muito simples inclusive. É para robista mesmo, um cara bem cru, que chegou assim, está começando a aprender agora, Arduino IDE. Só que eu peguei o Arduino IDE e coloquei nela umas bibliotecas que me permitem programar para outras placas que não sejam Arduino. Então essa aqui, por exemplo, é um Load MCU. Vou falar dele mais para frente. Então esse carinha aqui, exatamente esse código que está aqui dentro. Eu coloquei ele aqui, gravei ele aqui dentro. Você conecta no USB do computador, já grava nele. Eu vou pôr esse cara na tomada aqui. Ele é um cara que pisca LED. A única coisa que vai fazer é isso. Vamos ver que ele vai piscar do LEDzinho azul, tá vendo? Aquele código faz isso aqui. Isso é um Hello World em eletrônica, mas é quase um Hello World em IoT. Porque ele precisa conectar com o mundo externo.
Aí eu vou falar um pouquinho agora de microcontroladores de computador, já pegando o exemplo do Node MCU, porque ele é um microcontrolador. Microcontrolador, vocês conhecem o Arduino? Vocês ouviram falar? Pois é. Então, ele é um microcontrolador, mas o que vem a ser um microcontrolador? Ele é um cara que ele tem tudo reunido em um único chip. E o único chip você tem a parte da CPU, você tem a memória, você tem a parte que a memória que eu estou falando, a RAM e a memória ROM, que você vai gravar seu programa. Então ele tem os registradores tudo dentro dele, de um único chip. No caso do Node MCU, do Arduino, esse aqui é o microcontrolador dele. Então, você pode tirar ele da placa ali e faz um circuito básico, você consegue fazer funcionar fora da placa. Tudo ali no único CI que a gente chama, um circuito. E o microcontrolador, ele não é igual um PC onde você instala um sistema operacional em um HD e você instala softwares dele e tal. Não, você vai criar um programa e você vai gravar esse programa nele. Vai ter um bootloader, vai ter um firmware lá, e você vai gravar o seu programa e gravar nele. Nesse caso aqui, no Node MCU, por exemplo, que eu tenho na minha mão, esse aqui é o microcontrolador. Esse microcontrolador que chama SP8266. Vou falar dele um pouco mais pra frente. Então, você pega o seu programa e grava aqui dentro. E esse programa ele vai interagir com esses pinos que tem aqui. E esses pinos é o que fazem a mágica acontecer. Esses pinos é que vão se conectar com sensores, que eu vou falar sobre eles daqui a pouco. E esses sensores é que fazem coisas, ou atuadores. Atuadores eles realizam alguma tarefa, realizam uma atividade. Então eles vão atuar. Então a sua programação naquela ideia que eu mostrei no slide anterior, vai gravar aqui dentro e vai interagir com os pinos, vai fazer esses pinos funcionar para interagir com os nossos sensores. E aí a mágica realmente acontece, você vai ter aí seu dispositivo. E o bacana, gente, esse caso aqui, por exemplo, vamos passar os próximos aqui. Esse daqui é esse mesmo cara que está aqui, só que ele está sem o invólucro aqui, na verdade, do Node MCU. Você pode fazer funcionar assim também no computador. Você tem que colocar um adaptador e tal, liga no computador. Eu até prefiro trabalhar com ele desse jeito. Esse aqui é a forma mais fácil. Para testar o seu programa, inclusive. Você faz o seu programa lá, põe o USB aqui, grava e tal. Funcionou, beleza. Aí você já pode partir para esse aqui, que esse aqui é o que vai ficar próximo ao seu produto final. Você tem que conseguir colocar lá na sua casa, o que você projetou para fazer. Esse também é um SP8266, só que este é uma versão, esse SP8266, que é o que eu vou falar agora, na palestra que eu vou falar sobre ele tem atualmente 13 variantes, tem mais uma outra agora que saiu, a SP32. Esse é o mesmo carinha desse aqui, só que tem formato diferente, tem outras aplicações, ele tem menos pinos disponíveis, ele aqui tem um monte de pinos, esse tem menos pinos disponíveis aqui para você trabalhar, mas também é a mesma coisa, o mesmo programa que eu fiz para cá, funciona nele, funciona naquele, e também funciona na Arduino, inclusive. Esse aqui é um outro microcontrolador, o MSP430, utilizado em vários projetos também, é um microcontrolador muito robusto, mas eu tenho uma preferência especial pelo SP8266 por causa da questão de conectividade. Ele é o cara que foi realmente projetado para IoT, inicialmente diferente da Arduino, eu vou explicar mais para frente por quê. E agora, por que eu coloquei lá microcontroladores e computador? Porque aqui a gente tem a Raspberry Pi. Alguém conhece a Raspberry Pi? Vocês conhecem ela? A Raspberry Pi, ela é um computador do tamanho de um cartão de crédito, literalmente. Aqui. Bom, eu pus aqui porque eu não gosto de ficar tocando circuitos, então eu não estou a fim de queimar ela, porque ela custa quase R$200, tá? Então vamos queimar isso aqui. Aí, ela é um computador, realmente, é um mini computador. É do tamanho de um cartão de crédito, se quiser pegar e pode passar pra galera e tal. Então, gente, ele tem, como vocês estão vendo, portas USB, porta de conexão de rede, tudo. E ele é realmente um mini computador, porque ele tem a parte dele separada do processador, ele tem a parte da memória RAM e tudo. Você instala o sistema operacional nele, via cartão, você tem, inclusive, tem até um cartão inserido aí. Então, o sistema vem rodando. E o bacana é que ele também inicialmente foi projetado para ensinar crianças a programar. Mas a galera da IoT adorou a novidade, gostou e já fizeram inúmeros projetos com ele, já tem muita coisa bacana acontecendo já com a Raspberry Pi. Então, essa é basicamente a diferença. Os outros são microcontroladores e ele é um computador. Bom, SP8266, comecei a falar dele agora há pouco, né? Senão vocês devem ouvir isso bastante pela frente. Bom,
Por que esse cara é uma coisa linda de Deus? Porque eu tenho uma preferência especial por ele em relação ao Arduino. Eu gosto muito do Arduino, inclusive, né? Sem experiência em Arduino, eu gosto muito do Arduino. Eu acho que eu não estaria aqui se não fosse o Arduino, porque eu comecei por ele também. Então, assim, o Arduino, para você colocar o Arduino na internet, você tem um pouco mais de trabalho, pouca coisa, mas tem um pouco mais de trabalho do que para colocar o SP8266. Por quê? Esse cara aqui desse tamanho, ele tem Wi-Fi, ele consegue conectar na rede Wi-Fi da sua casa. Esse carinha aqui desse tamanho. Então, para você fazer isso com o Arduino, você tem que ter um pouco mais de trabalho, você tem que comprar outro componente externo, colocar e tal. Então aqui você já consegue fazer sua programação, já conectando na internet, fazendo coisa na internet, e controlando suas coisas ou obtendo informações na sua casa. Tá? Essa é a preferência. E ele também foi desenvolvido, o hardware dele é um pouco mais robusto do que o do Arduino. Então aqui eu tenho até as 3 variantes mais comuns que a gente acha, com mais facilidade, tá? O Node MCU que eu tenho na mão. Esse aqui é o SP8266, a variante 01. E esse aqui é o 12. Eu tenho alguns projetos que eu trouxe ali com o 01. Todos que eu fiz, que eu vou demonstrar para vocês, eu estou usando o 01. Mas, inclusive, lá no meu canal tem usando os 3. Esse aqui eu não tenho, não. Eu não vou fazer com esse. Mas, enfim, é a mesma coisa, o mesmo código, funciona em tudo. Bom, temos sensores e atuadores, que são os caras que vão, juntamente com o nosso microcontrolador, começar a controlar o mundo ou nos informar sobre alguma coisa que está acontecendo. Então eu coloquei só alguns aqui, mas eu tenho alguns aqui, se vocês quiserem ver, posso passar para vocês. Esse aqui é um sensor ultrassônico, ele é bem legal, dá para fazer uma trena, essas trenas de tipo de construção, mas dá para fazer uma bem legal. Você faz com pouco código e assim, pouca coisa. Você conecta um cara desse ali, tipo no Node MCU da vida, no SP8266, você tem uma trena que informa no seu celular qual é a distância. Assim, em tempo real, você tem um cara assim, ó, só que ele pega no máximo 4 metros. Você coloca no seu celular e aponta assim e fala, tá tantos metros, assim, ali no prato, você coloca de 4 metros, põe no teto. Sim, bem preciso, bem preciso. A questão são de centímetros. Já fiz, ficou bem preciso, bem bacana. Então, se quiser passar para dar uma olhada aí. Esse aqui é um sensor de som. Eu comprei ele, eu compro meus sensores tudo na China e depois que chegou, eu não lembrei mais como é que eu comprei, mas um dia eu vou precisar dele de novo para alguma coisa. Esse aqui é um outro módulo, mas é um módulo de rádio frequência, parecido com esse SP01, mas ele é usado em outros projetos. Esse aqui é um sensor de gás. Esse aqui é um sensor de gás. Nesse caso aqui tem o MQ07, vou até passar aqui. O de gás é interessante, porque ele tem várias numerações aqui dependendo do final. E esse de gás aqui, o MQ7, ele é de gás monóxido de carbono. Se você deixar ele na garagem, por exemplo, sua garagem é toda fechada, e você deixa na sua garagem, você pode criar um dispositivo para deixar lá na sua garagem. Quando ele detectar que tem um valor muito alto de monóxido de carbono, ele vai te avisar. Um valor assim, acima do tolerável para um nano-estado. E é muito importante, você pode salvar vidas. Por exemplo, você tem alguém que está trancado na garagem com o carro ligado, alguma coisa assim, alguém está querendo se estudar, sei lá, quer fazer, você vai ser avisando, você pode abrir a garagem, a portão da sua garagem para salvar a pessoa, né? Vai ser bem interessante. Sim, enfim, tem eles aprendem aplicações, né? E esse cara aqui é um acelerômetro, esse aqui, ó. Aqui a gente tem no celular, tá? Acelerômetro de giroscópio. Ótimo para fazer projetos de pêndulo invertido. E esse aqui é um módulo Bluetooth. Você pode fazer o seu projeto e integrar, esse aqui pode integrar no Arduino e tal, você pode ter Bluetooth. Aí eu tenho alguns. Aí tem o relé, que é esse cara aqui, que é o cara que controla a lâmpada. Controla assim, você vai controlar ele para acender ou apagar uma lâmpada, ou controlar o tipo de circuito, né, ventilador, sei lá. Esse aqui é um sensor de unidade de temperatura, DHT22. Eu tenho ele inclusive, já está funcionando. Esse aqui é o sensor de gás, do gás de cozinha. Esse 7 é o gás monóxido de carbono, esse aqui é o de gás de cozinha. Bom, aí depois disso tudo, você fazendo suas eletrônicas, né? Seus blocos, você vai ter a casa conectada. Essa é uma ideia do que seria, né? Você controlando tudo pelo tablet, e aí tendo a sua cafeteira, termostato, lâmpada, televisão, som e tudo controlado aí pelo seu tablet e de qualquer lugar do mundo, não precisa ser necessariamente dentro de casa, né? Bom, aí, como é que essa galera toda vai conversar? Eu acho que esse gráfico aqui explica bem uma das alternativas que a gente pode usar para fazer essa galera toda conversar.
Mas eu achei esse gráfico meio confuso, eu preferi colocar esse aqui que é mais simples. É exatamente o outro, mas só que mais simples. A gente usa, é o seguinte, tem um protocolo de comunicação, vou explicar primeiro um pouco da história de como que ocorreu essa parte da comunicação. Vocês sabem, a gente trabalha muito com cliente do modelo cliente-servidor, onde nós temos um servidor, por exemplo, um servidor Apache ou IS que tem uma página de internet, e nós temos vários clientes que se conectam nesse servidor para buscar a página. Né? Você imagina uma situação de uma casa onde você tem todos esses carinhas aí, então cada um deles trabalha como servidor, porque eles iam fornecer dados para você de alguma forma, iam esperar receber comandos. Imagina se o seu smartphone aqui ou o seu tablet tivesse conectado em cada um deles individualmente. Você imagina a bagunça que seria? Não seria nada muito legal, muito prático, se você tivesse conectado em cada um deles. Então, uma solução que a galera de IoT gostou pra caramba é usar um protocolo de comunicação chamado MQTT. MQTT é um protocolo de comunicação que ele faz uma coisa bem bacana, que ele centraliza nele. Você vai ter que pode ser um PC, pode ser uma Raspberry Pi, e ela vai centralizar os dados. Todos os seus sensores, todos os seus atuadores, todos os seus circuitos vão mandar informações para cá. Ele usa um paradigma chamado Publisher Subscriber. PubSub. O que ele faz? O nosso carinha aqui, nosso SP266, ele vai enviar dados para o MQTT Broker, que pode ser uma Raspberry Pi, por exemplo. Na minha casa, eu estou fazendo usando uma Raspberry Pi. Eu vou deixar ela lá e ela vai ser uma controladora de tudo. E aí eles vão publicar mensagens para eles sobre o que eles estão fazendo, o que eles têm e tudo mais. E também pedir comandos. E aí, o meu subscriber, na verdade, é quem assina esses tópicos, que a gente fala dessa comunicação por tópicos. Estou explicando mas bem por baixo, né, gente? Não estou nada técnico não, só bem baixo. Vocês têm como saber isso profundamente, entendeu? Assim, tranquilo. Inclusive, eu tenho um vídeo falando sobre isso aqui mais a fundo. Mas aí é o seguinte, ele vai fazer a publicação desse broker aqui, e aí o meu computador, o meu smartphone, ou seja, qualquer outra coisa, ele vai fazer um subscriber aqui, ou seja, ele vai assinar os tópicos. Então, de forma que eu tenho aqui um sensor de temperatura, de repente ele falou assim, agora eu estou medindo aqui, o quarto deu 22 graus, e vamos pro broker, ó, 22 graus. Aí eu pego o meu telefone e falo assim, pô, qual é a temperatura daquele lugar lá? Como eu sou assinante do tópico, eu vou receber também mensagem falando que aqui o cara informou que tem 22 graus. E por aí vai. E quando eu quiser controlar uma lâmpada, a mesma coisa. Vai abrir aqui, aperta o botãozinho da minha lâmpada aqui, ela, pum, a lâmpada acende aqui. Ele passou pro broker, o broker falou assim, ó, recebeu um comando, acendeu. Então, essa é a forma, assim, essa é a forma mais simples de explicar o que acontece. Opa, né, não, aqui, essa depois. O que acontece aqui. Esse aqui é a aplicação dele no campo industrial. Ele é muito bem aplicado. E esse protocolo, MQTT, ele nem foi criado por esse objetivo, foi criado pela IBM nos anos 90 para atender uma outra demanda. Só que a galera de IoT hoje em dia falou, caramba, isso é muito legal, a gente pode usar isso nos nossos projetos. Então assim, é uma tecnologia relativamente velha, mas que caiu como uma luva nos tempos de hoje, né? Sim. Bom, agora a gente pode ver a mágica funcionando, porque eu mostrei para vocês agora o microcontrolador, mostrei sensor e atuador, e agora mostrei o MQTT, e agora a gente vai mostrar a mágica que está funcionando. É isso aí, a mágica. Aí, gente, seria legal se eu conseguisse abrir aí o link do ThinkSpeak. Não, você vai mostrar no aplicativo, né? Na unidade de temperatura, né? Então, eu trouxe aqui, tem um SP01, que está conectado aqui no... Eu fiz esse rádio aqui, fiz ele na terça-feira, hoje é quinta, né? Fiz ele na terça-feira, então ele está meio toscão, mas está funcionando bem, pelo menos até por enquanto. Então assim, se não funcionar agora, enfim, né? Já é. Se não fizer gambiarra, não funciona amigo. Exatamente. Esse aqui cola quente para proteger o circuito, tá vendo? Legal, né? Gente, cola quente é maravilhoso, cara. Tem um cara que inventou cola quente e tem as maravilhas. Essa é a Silver Tape. Exatamente. Então é o seguinte, você tem que comprar pelo aplicativo, aí eu fiz esse que eu solto aqui, eu fiz ele solto de propósito para ver que ele não precisa estar lá e tal. Mas quer controlar, eu vou acender ele aqui, vamos ver se vai continuar funcionando na internet dele, né? Vamos ver se vai acender. Ó, tá vendo? Viu essa demora? Mas por que isso aconteceu? Porque a gente não conseguiu colocar esse cara aqui e esse na internet daqui. Conseguimos colocar, mas ele não estava saindo, porque ele usa a porta alta para comunicar. O MQTT Broker, que eu expliquei agora para vocês, ele usa uma porta alta.
E aqui a rede da faculdade está bloqueando. Então a gente tem que usar o celular dele, colocou no 4G, criou um hotspot para a gente aqui, nós conectamos, eu conectei esse aparelhinho aqui, tem um outro controlador. Aqui tem outro e aqui tem outro. Então nós colocamos os três no telefone dele, então assim, está indo lá na internet, pegando o comando, trazendo e tal. Num MQTT que eu tenho lá fora, num Drogo que eu tenho lá fora, na internet. Então aqui eu acendi a lâmpada, vou apertar aqui, vai demorar um pouco para apagar porque está indo lá na internet voltando, apagou. Mas se for pensar, relativamente não tão lento assim. Não tão lento, né? O processo. Pensando que você está usando 4G compartilhadão da É galera. um 4G compartilhado aí. E se alguém ouviu ele falar na senha também está usando aí, legal, a gente conecta aí. Corre. Aí, ó, pois é. Aí ele vai controlar também pelo aplicativo. Qual é o controlador que está aí nessa caixinha? É o SP266, a versão 01, tanto na caixinha quanto aqui, é o 01. É esse aqui. Esse aqui, ó. Primeiro? É, esse aqui, ó. É o Coisa de Deus. É um dos três coisinhas de Deus. Esse cara aqui. Aí você usa. Então, só que já faz. Quando eu programei ele, inclusive, ele está programado dessa forma. Como eu já sabia que existia a possibilidade de dar alguma coisa errada, eu programei ele da seguinte forma: se ele iniciar e não encontrar a rede Wi-Fi que eu configurei ele para conectar, ele sozinho cria um access point. Ele vira um access point, eu conecto nele, aí ele pergunta para mim qual rede que eu tenho que conectar. Aí eu vou informar qual que é a rede nova. Aí ele reinicia e entra na rede nova. Aí está funcionando de novo. Entendeu? Ele é bem bacana. Então, por isso é coisa de Deus, cara. Sabe o valor dele? Sim, menos de $2. Menos de $2. Aí você compra Na na China. China e vem Na China. tonelada. Você fala o seguinte: você imagina um projeto que você quer fazer, compra ele e espera 3 meses, aí chega. Aí você vai e tenta lembrar para ver o projeto. Mas no Brasil também não é muita coisa não, é uns R$10, né, Mabel? Uns 10, 15 reais. No Brasil, R$10 mais tem frete. Não, aí você compra um saco. Não, é sacanagem. Na China você compra um negócio por $2 e frete grátis. Aqui é R$10 com frete. Me fala onde você comprou R$10, eu vou querer. Não sei se é diretor. Oi? Tá barato, cara. Você me vende? Te vendo. Bom, trabalha comigo, não, nem precisa de frete. Então, bom, agora outra coisa legal. Quem tem o Twitter aí? Quem usa o Twitter no celular? Quer controlar essa lâmpada aqui agora usando o Twitter? Pode mandar hashtag pra ligar aí, ó. Manda um tweet com essas duas hashtags aí em cima. Aí você vai ligar, né? Quem quiser fazer isso aí já pode fazer agora. Já vai ficar esperando aí pra poder ligar. Alguém vai tentar? Alguém tem? Alguém tem? Pra ligar. Ninguém tem Twitter? Speak, liga. Aí vai ligar. Olha, ela vai fazer aqui, ó. Vamos ver. Se não funcionar, não é culpa minha. Foi mal vocês funcionam. Aqui, ó, não estou tocando em nada. Se não funcionar, provavelmente é algum problema do Twitter. Twitter dá muito pau. Não, desliguei. Aí. Caralho! Agora Você tá esperando no Agora passo, você né? desliga minha lâmpada, por favor, agora, né? Não, não vou desligar. Vai desligar esse aqui, ó. Só pra confinar. Ah, mas não tem jeito, cara. Isso aqui é obrigatório. Isso aqui é obrigatório. Isso não tem jeito, não. Eu pensei em colocar a CIP aqui em 2017, mas não pensou em 2017 desligar. já pensou, cara? Aí, garoto, muito bem. Puxaria essa. Bacana, hein, Ivan? Isso não é pensaria, não, isso é tecnologia. Não, isso é tecnologia. Entendeu? Então, por isso que eu falei mágico. Exatamente, por isso que eu falei mágico. Então, assim, eu fiz de forma com que qualquer pessoa pudesse controlar essa lâmpada aqui. E detalhe, essa é a única parte do projeto que eu não fiz no canal ainda, porque eu imaginei isso na terça-feira. Eu falei, cara, se o povo pudesse desligar a lâmpada, ligar pelo Twitter, 2 e 16 já pensou? Eu vou fazer esse negócio. Aí eu falei, 4 da manhã, velho, eu fiz, tá? Eu não fiz isso no canal, eu vou ensinar lá. Não, sim, não, qualquer lugar do mundo, cara. Você vai trazer um pênis, senhor. Aí, eu tava dando mundo. A pessoa tá lá na puta que pariu, acende a luz e a luz tá assim. Não, ele fez isso. A gente fazendo, ele fazendo a apresentação lá na casa dele e eu trabalhando lá no meu rádio lá. E a luz no meu laboratório eu passei para ele contato. Eu tenho um quarto lá que eu uso no laboratório e passei para ele poder fazer teste.
Eu tô lá, de repente, a luz acende na minha cara. Assim, véi, quase que eu me queimei. Tem um aluno meu que quase infartou a mãe. Não, Tava fora da casa, né? A mãe tava ali no quarto lá e mandou ligar a luz. Então, assim, eu fiz dessa forma que qualquer um consiga ligar e desligar. Só que eu posso também colocar para um usuário específico, que é o mais interessante, né? Aí eu posso fazer isso só para a minha casa. Então eu estou de fora lá, eu acabei de sair pelo portão, tranquilo, do prédio, assim, olha assim, eu vejo a luz lá da varanda acesa. Mas eu não vou lá para desligar a lâmpada, né? Eu pego no Twitch, tem a lâmpada, desliga aí, desligou, vai embora, pronto. Acabou, né? Você economiza assim. Fica como o tweet normal naquele tempo. Quem achar meu Twitter vai ver um monte de liga, desliga, desliga. Eu estava testando. E o Twitter é desgramado, ele deixa você repetir o tweet. Aí ele fala assim, você já enviou esse tweet, aí eu tenho que colocar tipo um D, um 0, oi, eu coloco assim, oi, liga, desliga, não sei o que, aí um monte assim na minha lista. Mas qual que é a alternativa que você usaria? o povo da verdade que é 60. Tem gente que pergunta, por que é que essa aí? Então, velho, eu tô dando lâmpada aqui. Isso é lâmpada, velho. Mas qual que é a... Bom, isso aqui é só um esquemático básico que eu coloquei de como que aquela lâmpada ali foi feita, como foi feito o esquema daquela lâmpada, tá? Esse aqui foi extraído lá do meu canal também. Aqui a gente tem o SP266 variante 01 e a gente tem alguns componentes eletrônicos aqui, e aqui eu explico, inclusive, o que eles são e tudo, então é bem explicativo aqui. Para vocês verem aqui, realmente é uma coisa muito simples. E o código-fonte do programa não tem aqui, não tem disponibilizado aqui, mas ele está lá no canal também. É um código-fonte de menos de 300 linhas. Menos de 300 linhas de código, você consegue fazer isso aí. Um cara controlando uma lâmpada pelo Twitter, ou por um outro interruptor completamente nada a ver, ou pelo smartphone. Mas essa parte do smartphone é eles que vão abordar daqui a pouquinho. Eu acho que a parte termina agora. Né? Esse highlink ali é a fonte só? Aquele highlink é a fonte, Bom, gente, alguém tem alguma pergunta? Como disse, eu falei que eu não ia ser muito técnico, não era a minha intenção, mas se quiserem perguntar, fica à vontade. A questão dessas mesh lá pelo Twitter, lógico que ninguém vai saber o que está acontecendo pelo Twitter, né? Sim. Mas se por acaso alguém descobrir que isso é uma vantagem de acessar, por exemplo, a sua casa pelo... Não, com certeza vão descobrir, mas Você tem alguma já ideia de... Não, sim. Quando eu fiz, eu tinha duas possibilidades. Eu podia bloquear para um usuário específico, eu pensei assim, pô, eu vou chegar na palestra, pedir alguém e fazer na hora para aquele usuário. Um usuário do Twitter. Do Twitter, aí eu posso por um usuário específico. Então, o meu usuário, por exemplo, só o M. Rabelo que vai poder controlar aquela lâmpada. Mas eu fiz de forma pública, qualquer um conseguisse. Eu não saberia quem está aqui, né? Para poder controlar. Só vamos dar retweet aí. A lâmpada piscando. Se quiser mandar retweet, pode ficar piscando a lâmpada e fazer uma bosta. Não, ela não vai piscar mais uma vez por segundo, eu programei isso nela. Não, mais uma vez por segundo não vai rolar. Então não vai ficar assim, não. Só assim. Não, você colocou no ThinkSpeak, né? Eu coloquei no ThinkSpeak e Mas usando pra retweet. 15 segundos lá ou não? Não, lá. Não, acho que o tempo tá menor. Você pode mandar. No ThinkSpeak ele é mais rápido. Não, é porque ele tem aquele negócio de 15 segundos lá, que é meio... Tem. Não, mas aqui Se tá você jogar os dados, eu não sei se... Não, porque ele tem um Think HTTP, que é o HTTP, um troço assim. Isso é liberado. Aí porque na verdade acho que para um só que tem essa limitação, mas eu tenho dois, um para ligar e um para desligar de dentro. Aí eu posso usar em intervalos, assim, intercalar. Pois é, você viu aquela que eu mostrei no Hello World? Foi aquele cara lá do Hello World? É naquela ideia ali, simples, basicona, a linguagem é C++. Não é aquela linguagem que você assustar o C++, não. O C++ do Arduino é um C++ meio facilitado. Ele tem basicamente duas funções, a função setup e a função loop. E a função setup é executada só na hora que o microcontrolador liga. Ele executa o que está no setup e pronto, uma vez só. E o que está no loop é executado infinitamente até você desligar ele. Então, tudo que você tem que programar, você programa dentro desses dois caras. Lógico que quando você vai aprendendo a programar bem e tal, você vai começar a criar funções externas, cada um para uma coisa, e pronto, e fica mais profissional o negócio. Mas menos de 300 linhas de código, e naquele cara ali, assim, é muito ridículo o negócio, é muito fácil. Só complementando, uma das coisas que a gente está querendo colocar aqui, o professor Ivan está vendo isso, a partir do semestre que vem, é algoritmos já baseados no Arduino. Entendeu?
para você já começar a aprender já direto com Arduino a questão de algoritmos, lógica, programação. Bom, mais alguma pergunta? Deixar aquele, como é que acende a apaga? Pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho do desenvolvendo aplicações cross-platform com Xamarin, no futuro das zeros. Aqui, alguém já ouviu falar nesse nome? Xamarin, Xamarin, ou seja, olha, qualquer nome, que algumas vezes eu até falei sobre Xamarin e as pessoas não identificaram. Mas aí me perguntaram no final, Xamarin é Xamarin? É a mesma coisa aí. Eu tive um insight de sempre anunciar os dois nomes. Alguém aqui desenvolve, como é que é aqui o cenário? Vocês programam, conhecem de linguagem de desenvolvimento, já mexeram com mobilidade? Mexendo com C Sharp, Android, iOS. Alguém trabalha? Ah, então o Charles é o seu professor. Só você que trabalha. Ele não falou que era um bom professor. Então vamos falar o que é Xamarin Xamarin. O Xamarin é uma empresa que foi criada em 2011 por dois incentivadores do que a gente tem conhecido no mercado como Mono, Miguel de Casa e Matt Friedman. Os dois meio que pediram uma licença, eu vou falar como se fosse uma historinha, porque o processo é bem mais longo. Eles pediram licença para a Novell, que no caso era detentora do Xamarin, do Mono, quer dizer, e eles pediram uma licença e ganharam uma licença que eles dizem licença perpétua para trabalhar em cima disso. E desde então eles fundaram a empresa e hoje a empresa, o Xamarin, é da Microsoft. A Microsoft comprou o Xamarin ano passado e vai crescer exponencialmente. Além da empresa se chamar Xamarin Xamarin, o produto também é o Xamarin, que é uma ferramenta de desenvolvimento cross-platform. Essa ferramenta ela veio no intuito de ajudar nós, desenvolvedores, a diferenciar, segregar a parte de codificação da linguagem de programação e os paradigmas de interface do usuário, que são as UIs que a gente tem. Como ela veio oriunda de uma ideia que o Miguel de Casa, em uma época muito remota, queria saber se era factível ter dentro de um ambiente Linux o que a gente chama de CLS, que é o Common Language Specifications, que é o Microsoft.NET dentro do ambiente Linux. E o pessoal da Microsoft meio que forneceu os metadados, então criaram o Mono for Android, o Mono for iOS, que é o que a gente tem como core, como a parte central do Xamarin. Então, qual que é a missão do Xamarin hoje? A missão do Xamarin é que crie nativas aplicações, crie nativas aplicações iOS, Android, Mac e Windows Apps. A gente vai ouvir falar muito por aí de várias frameworks de desenvolvimento para mobilidade, onde a gente tem um cenário de iOS, Android e o Windows Phone. Só que a gama de aplicações que a gente pode criar com o Xamarin é muito maior, porque hoje a gente tem um conceito de Windows Apps que não é necessariamente só o Windows Phone. A gente tem hoje dentro da Microsoft uma revolução arquitetural onde a gente tem todos os produtos, sejam eles mobile, desktop, o Surface, que é a parte do tablet, a gente tem o próprio Xbox. Então, além disso, aplicações Mac, que não é só iOS, iPad, a gente também pode criar aplicações para um sistema operacional Mac. Então, esse é o slogan que o Xamarin oferece. Só que antes da gente pensar sobre o que seria esse cenário de cross-platform, ou criar aplicações para diferentes dispositivos, diferentes sistemas operacionais, eu tenho que ter alguns conceitos em mente, que é o quê? Criar uma aplicação 5 estrelas. O que seria uma aplicação 5 estrelas? Eu, como usuário, geralmente quando eu baixo um aplicativo na loja,
Se esse aplicativo não me atende de alguma forma, eu consequentemente vou desinstalar e talvez nunca mais o utilize. Então, a ideia de 5 estrelas é a gente criar algum aplicativo que seja responsivo, que realmente traga a informação que a gente tem necessidade. Então, esse é o primeiro conceito. O segundo conceito, funciona em toda parte. Ou seja, a gente tem uma plataforma de desenvolvimento onde a gente quer desenvolver aplicações para todas as plataformas. Então, ela tem que funcionar em todas as direções e da mesma maneira. Integração. Integração é um conceito importantíssimo, porque dentro do processo de desenvolvimento, eu posso contar com outras ferramentas que vão me possibilitar ter todo o ciclo de vida da minha aplicação. Ou seja, desde a parte do client, que é o mobile em si, até a parte do back-end, onde talvez eu teria alguma API, ou alguma outra forma de comunicar com o mundo externo. E a Microsoft, eu não sou chinito, como eu falei para vocês, mas eu vou falar um pouco mais por que a ideia do C# e tal, porque o que a gente tem hoje do Xamarin, o core dele é totalmente fundado no conceito de Common Language Specifications, que é o próprio Microsoft.NET. E o último aqui é a atualização. A atualização, algumas vezes, eu olho até por mim, me manter atualizado, saber o que está acontecendo, andar de acordo com o mercado, estar sempre evoluindo com alguma coisa. E dentro do Xamarin, a gente tem esse conceito de atualização, porque, de acordo com o que eles descrevem, qualquer alteração feita em qualquer um dos sistemas operacionais, 24 horas depois, está praticamente tudo atualizado. E o Xamarin, além de tudo, oferece uma... Então, dentro do Xamarin, a gente tem uma academia onde a gente pode se certificar, a gente tem fóruns, tem vários elementos que podem contribuir com o aprendizado da plataforma. Antes de falar efetivamente de como o Xamarin funciona, é interessante a gente pensar um pouco nas abordagens de desenvolvimento mobile que existe hoje dentro do mercado. A primeira abordagem os nomes ficaram, não sei, as letras ficaram. A primeira abordagem está ali chamada de Silo Approach. O que vem a ser Silo Approach? Silo Approach vai muito da ideia de eu ter um núcleo de desenvolvimento que não conversa com outro núcleo de desenvolvimento. Ou seja, dentro de uma empresa eu teria 3 núcleos e cada um não conversam, eles não conversam entre si. Então, para um aplicativo, por exemplo, na Silo Approach, se eu fosse construir o WhatsApp, eu teria uma equipe que desenvolveria o WhatsApp para aplicações Windows, outra equipe para aplicações Android e outra equipe para aplicações iOS. Então eu teria a aplicação construída múltiplas vezes. Para algumas empresas isso efetivamente não é tão relevante, porque a gente precisa de um tempo menor. A maioria dos projetos de TI, ninguém nunca vai pegar um projeto que tenha tempo para se fazer. Então, esse conceito vai muito contra essa linha que eu estou falando. Diferentes conjuntos de ferramentas, ou seja, se a gente observar, eu tenho ali para aplicações em C#, Windows, uma ideia Visual Studio, ideia, lembrando que é o meu ambiente de desenvolvimento. Eu tenho ali o Java com Eclipse, eu tenho ali o Objective-C com Xcode. Ou seja, a gente tem outras linguagens também dentro desses ambientes, mas é só um esboço. Múltiplos códigos base, ou seja, eu teria que ter vários códigos base em cada uma das plataformas e múltiplos times. Ou seja, isso aumentaria muito o valor dos meus recursos dentro da empresa. Aí aqui é só um esboço que eu tenho do Xcode, que é o meu ambiente de desenvolvimento para aplicações iOS. Tem aqui um Android Studio para aplicações Android, tem aqui o Visual Studio para aplicações Windows. Também diferentes linguagens de desenvolvimento, tem ali o Objective-C, o Swift, o Java, o Kotlin, o C++, o C# e o F#. E todas essas distribuídas dentro dessas plataformas. Ela é uma linguagem que tem uma excelente utilização porque ela combina linguagem funcional com orientação por objetos.
ela é muito utilizada, por exemplo, quando você quer trabalhar com algoritmos, processamento paralelo, ou seja, o paradigma dela é bem diferente dos convencionais que a gente vê. E aqui a gente vai para uma segunda abordagem de desenvolvimento, que é o desenvolvimento híbrido. Aí você me pergunta, mas o Xamarin não é um desenvolvimento híbrido? Sim, é um desenvolvimento híbrido. Mas ele é um desenvolvimento que está numa escala um pouco diferente dessa segunda abordagem. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma caixa black box, que eu chamo ele aqui, e logo acima eu tenho diferentes linguagens, JavaScript, HTML, CSS, Lua. Todas essas linguagens são combinadas e o meu produto final seria uma aplicação em cada plataforma. É uma abordagem que tem ganhado muita força no mercado, porque as pessoas conhecem muito de web, aproveitam o conhecimento de web, aí já tem esses frameworks que possibilitam esse desenvolvimento. Só que eu vejo alguns contrapontos nessa abordagem, como, por exemplo, fragmentação de browser. Para mim, considerada a mais importante. O que seria a fragmentação de browser? Seria, por exemplo, a gente tem uma infinidade de aparelhos, cada um rodando, por exemplo, utilizando um diferente browser. E a gente tem também uma infinidade de bibliotecas de JavaScript rodando nesses dispositivos. E, então, essa falta de padronização que a gente tem com o mesmo elemento, ou seja, se eu quero controlar uma funcionalidade nativa do meu sistema operacional, eu teria que usar uma biblioteca de JavaScript para poder fazer isso. Como eu não tenho uma padronização para isso, eu tenho que considerar uma fragmentação de browser. Além disso, por exemplo, como eu estou sob o domínio de bibliotecas, que eu não manipulo, eu poderia, por exemplo, no sistema operacional, no dia de amanhã, não disponibilizar uma determinada funcionalidade. E isso, no meu produto final, pode ser impactante, porque pode parar de funcionar uma funcionalidade na minha aplicação. E eu tenho também um outro item aqui, que é desenvolvimento e design para alcançar as demais. Ou seja, uma coisa que é muito importante em se ter um aplicativo nativo é que você tem um sentimento, a user experience do usuário fidedigno daquele sistema operacional. Ou seja, a minha mãe, por exemplo, ela tem um Windows Phone. Por que minha mãe gosta de Windows Phone? Porque ela coloca os ícones desse tamanho. O dedo dela é mais fino que o meu, mas é porque ela gosta de ícones grandes. E isso para ela é importante, para minha mãe é muito importante, essa experiência que ela tem com o telefone. Se, por exemplo, eu desenvolvo uma aplicação utilizando essa abordagem, tanto para o Windows Phone, tanto para o Android, quanto para o iOS, ele teria a mesma apresentação. Talvez isso causaria uma certa dificuldade para a minha mãe readaptar a essa aplicação. Então, essa é a segunda abordagem. Aqui eu só coloquei um exemplo, que eu tenho 3 componentes diferentes em cada uma das plataformas. Ou seja, se eu colocar um componente que eu falo é um objeto visual. Se eu colocar um objeto visual aqui que não é fidedigno àquele sistema operacional, as pessoas podem dizer com um certo nível de dificuldade. Porque a gente tem que pensar o seguinte, a gente desenvolve software, não é para o nosso conforto, para as pessoas. Então, partindo para uma próxima abordagem, eu tenho aqui o meu Xamarin 2.0. Não está dando para ver, mas é exatamente isso. Cheguei então no meu modelo de desenvolvimento com Xamarin. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma interface do usuário nativa. Então, eu tenho uma aplicação construída uma única vez, mas eu tenho aqui as 3 plataformas e a experiência do usuário de forma nativa. A performance também é nativa. Aí você me fala, eu duvido muito que a performance seja nativa, mas com alguns testes que existiam, que eu já vi, que até está até no benchmark do Xamarin, eles fizeram algumas comparações no processo de renderização das aplicações nativas com o Xamarin. O Xamarin, em alguns algoritmos, ele perdeu em processamento somente por Swift, que é uma linguagem que está sendo utilizada agora no ambiente de desenvolvimento de aplicações iOS. Eu tenho compartilhamento de código em todas as direções, ou seja, eu tenho aqui códigos para as minhas 3 plataformas, mas eu tenho toda a minha inteligência centralizada em um local, ou seja,
no meu projeto, eu vou codificar todas as minhas regras de negócio dentro desse lugar e ela vai ser aproveitada para todas as plataformas. Então, aquela abordagem onde eu tinha 3 equipes, cada um com código-fonte diferente, múltiplos times, aqui não, aqui eu tenho um time, e cada um pode ser responsável, um membro responsável por uma plataforma e um outro pela parte que a gente chama de back-end. Seguindo, com 2, 3 anos após a criação do Xamarin 2.0, chegou uma outra abordagem chamada Xamarin Forms, que essa abordagem ela vem ainda a minimizar o trabalho. Ou seja, naquele slide anterior que eu mostrei para vocês, aqui, se eu tivesse um time de 4 pessoas, uma pessoa desenvolveria as interfaces do Windows, uma outra do Android, uma outra do iOS e uma outra das regras de negócio. Aqui, esse novo modelo já é um pouco diferente, onde eu posso ter uma única pessoa sendo responsável por todas as interfaces e uma outra pessoa responsável pelas regras de negócio. A gente tem no core da nossa aplicação. Como é feito isso? A Microsoft, eu não vou entrar nos méritos disso, porque é um pouco mais extenso de se falar, mas funciona da seguinte maneira: eu tenho uma linguagem similar a uma linguagem de marcação, tipo XML, HTML, acho que todo mundo conhece. Então, essa interface criada utilizando esse modelo de marcação, ele é renderizado de forma nativa para as 3 plataformas. Ou seja, eu escrevi o nome de um componente baseado, um objeto visual baseado nessa linguagem de marcação, e ele é traduzido nos componentes nativos de cada plataforma. Para eu desenvolver o Xamarin hoje, eu tenho algumas possibilidades. Ou seja, eu posso utilizar um computador Mac, e como o Mac não roda nativamente o Visual Studio, sem máquina virtual, eu tenho um ambiente de desenvolvimento que vem junto com o pacote de instalação do Xamarin, que é o Xamarin Studio. Para eu desenvolver aplicações iOS, mesmo utilizando o Xamarin Studio, eu preciso do Xcode, porque o Xcode tem um kit de ferramentas que vai renderizar a minha aplicação efetivamente. Então, dentro de um ambiente Mac, eu tenho o meu IDE, um ambiente de desenvolvimento do Xamarin Studio, com Xcode, e dessa forma eu tenho aplicações iOS, iPad e aplicações de a parte pós-rotações, mas você fala no Android desenvolvido em Java, por exemplo. Exatamente. No caso, não seria essa parte. Seria as 3. Por exemplo, se você desenvolver em C#, que é a linguagem natural de desenvolvimento do Xamarin, você tem as 3 plataformas. Conseguindo sim as 3 plataformas. O Java não. O Java já é uma outra vertente. Mais ou menos isso. Então, no segundo modelo aqui, eu tenho um computador Windows, mas eu quero gerar aplicações iOS. Então, eu tenho aqui o meu ambiente Visual Studio, ou poderia ter Visual Studio, só que para eu desenvolver aplicações para iOS dentro do meu PC convencional, dentro de um computador Windows, eu tenho que obrigatoriamente ter um computador, um Mac. Porque o Mac tem um kit de ferramentas que é responsável por renderizar a aplicação. Então, querendo ou não, eu sou obrigado a ter um Mac para poder fazer esse trabalho. Só que o meu Mac ele pode ser conectado via rede. Então, eu tenho aqui o meu Xamarin Mac Edit, que me possibilita via rede conectar ao Mac. E assim, eu conseguir daqui mandar comandos para o meu Mac para renderizar a minha aplicação. Poderia abrir um emulador no próprio Mac, ou dentro do Visual Studio eu já tenho um emulador que também representa aplicações. No terceiro cenário de desenvolvimento, eu tenho aqui agora para aplicações Android, eu posso tanto com o Mac quanto com o computador Windows utilizar o Visual Studio,
vou utilizar o Xamarin Studio para obter as aplicações Android. Lembrando que dentro do meu Windows eu posso ter tanto o Visual Studio quanto o Xamarin Studio. Se vocês não entenderem, me parem. No quarto cenário de desenvolvimento, que é para aplicações Windows. Como eu já tenho ali o Visual Studio, e nativamente eu tenho aplicações Windows, então é só fazer um deploy que eu tenho para os demais elementos. Lembrando que, se você cria um projeto completo, ele vai gerar para você um projeto de Windows, um projeto de Android, um projeto de iOS, um projeto de Windows Phone e um projeto chamado UWP, que é Aplicações Universais da Microsoft, que é um novo conceito. Eu falei um pouco antes para vocês. Então, são gerados todos esses projetos, cada um com o respectivo sistema operacional. E, por exemplo, se você criar esse tipo de projeto e for rodar dentro de uma máquina, dentro de um Mac, todos os projetos referentes a projetos da Microsoft, que é o Windows, é o Windows Phone, vão ficar desabilitados. Ele não roda dentro do Mac. Então, o C# é a solução .NET. Foi o que eu falei para vocês, ele é totalmente concebido dentro do conceito do C#. E por que o C#? Justamente pelo fato do core ser em C# e também o C# é uma linguagem relativamente fácil. O ambiente de desenvolvimento é muito simples, é muito intuitivo. Então você consegue ter uma infinidade de projetos e construí-los de uma maneira muito rápida. Principalmente porque a própria Microsoft oferece vários wizards, tem vários modelos de desenvolvimento. Aqui, no caso que você fez para Windows Phone, só que agora é o Windows 10, ele funcionaria no computador também? Sim, sim. Dentro da Solution, que é o projeto, a gente tem o nome da Solution no E projeto. até no Xbox, né? No Xbox você tem que definir o target. Vai depender de qual versão que você está utilizando. Você já criou projetos com Windows 10? Quando você cria um projeto com Windows 10, ele abre uma caixa de diálogo te pedindo para escolher a versão. Dependendo daquela versão, você consegue fazer uma. Então, uma introdução do Xamarin simples, como que funcionaria o Xamarin Forms? Eu tenho aqui o meu Java, o meu Objective-C, né, para as respectivas aplicações. Nesse processo da escrita desses elementos, para eu ter o meu Xamarin Forms, quer dizer, na verdade, vamos analisar uma outra perspectiva. Eu tenho aqui o meu Xamarin Forms, que foi o que eu falei para vocês, que eu tenho uma linguagem de marcação. Criei lá um componente, um objeto visual chamado botão. Escrevi o meu botão aqui. Então, eu quero que na tela da minha aplicação apareça um botão. Um botão que seja, como eu falei, fidedigno para cada sistema operacional. Após ter feito isso, eu tenho aqui uma camada intermediária. Essa camada intermediária pega aquele botão escrito na minha linguagem de marcação e vai converter para o meu código nativo, que é o que eu tenho como resultado a aparência e a minha renderização nativa. Já que no caso do Windows eu não tenho esse processo, porque eu já estou ali praticamente na solução C#, na solução dos produtos Microsoft. Então, necessariamente, eu não preciso de ter o que a gente chama de um wrapper, alguma coisa para fazer um disparo. Então, seguindo, o Xamarin hoje, a gente tem 4 pilares que são pilares relativamente importantes dentro de um processo de construção de aplicações. O que eu apresentei para vocês até agora é o que a gente tem da plataforma Xamarin, mas a gente tem também o Xamarin Test Cloud, que é esse próximo cenário, que não existe uma boa aplicação se a gente não tem um ambiente de teste, se a gente não testa nessa aplicação. Principalmente porque em Android a gente tem uma infinidade de devices, uma infinidade de resoluções, fatores de interface. Então a gente precisa efetivamente fazer isso. Como a gente trabalha com mobilidade, precisamente eu e o Marcelo, então a gente está nesse cenário de a mesma aplicação funcionar para muitos devices. Então isso deixa a gente um pouco irritável, mas faz parte do ofício. Então a gente precisa dessa
parte que a gente vai testar a nossa aplicação. Então o Xamarin oferece o Test Cloud. Aqui é um exemplo também de diferentes fatores para os dispositivos iOS, mas são bem menos, mas a gente tem uma quantidade relativamente grande, porque também varia muito da versão do sistema operacional. Mas aqui a gente tem o dashboard de como seria o Xamarin Test Cloud. A gente pode criar os testes nas nossas máquinas e a gente submete o resultado final da nossa aplicação para o Xamarin, escolhe uma quantidade de devices que a gente vai testar e deixa que o teste aconteça. E aqui a gente tem todo o ciclo de teste que foi realizado. Ao final a gente tem um relatório de métricas, falando do tempo, performance, de todas essas informações que a gente precisa. Além disso, é possível também a gente ter o Xamarin Test Recorder, por exemplo, a gente poder gravar, a gente executa a aplicação, a gente vai lá, clica, seleciona um item na lista e navega pelo aplicativo, e o Xamarin Test Recorder ele grava essas informações, gera um script e a gente pode subir o processo de teste que acontece da mesma forma. Tem outras formas também que a gente pode utilizar, por exemplo, analistas de negócio que conhecem uma linguagem chamada Cucumber, a gente pode utilizar ela junto com o Calabash, que hoje o Xamarin é um dos detentores do Calabash. É uma linguagem de negócio que a gente pode transformar em script para que seja testado. Então, esse foi o segundo pilar. O terceiro pilar é o que a gente chama de Xamarin Insights, que é a capacidade que eu tenho de monitorar a minha aplicação. Como assim? Eu tenho aqui o monitoramento em tempo real da quantidade de usuários que estão acessando a minha aplicação, a quantidade de crashes por dia, ou seja, crashes, quando a gente fala isso, são os erros que acontecem na nossa aplicação e que fecham, e você não sabe nunca por que aconteceu. Então a gente tem um mapeamento de todas essas coisas. A gente tem aqui, por exemplo, o que a pessoa fez no acesso da aplicação, perfil de acesso, eventos, tempo de acesso, ou seja, tudo que aconteceu durante a navegação dessa pessoa no aplicativo. E lembrando também que o Xamarin hoje, o Insight, está junto com o Rocket App, que é um conceito que a gente vai ouvir falar muito aí no futuro, e que a gente tem ouvido falar muito, que é o de DevOps, que é uma central de distribuição dos nossos aplicativos, ou seja, a gente pode publicar o nosso aplicativo dentro do Rocket App, não necessariamente publicar na loja. Se a gente quiser fazer testes, testes, a gente pode publicar utilizando o Rocket App. E por último, o Xamarin University, que são as aulas que o Xamarin oferece por um processo de certificação. Eu já vi algumas aulas, são efetivamente muito válidas, são aulas em inglês, mas são aulas que apresentam muito o core do funcionamento da própria plataforma de desenvolvimento. Aqui é só um esboço para se tirar a certificação, quais aulas você precisa até fazer a prova. É isso, a gente tem uma comunidade aqui em Belo Horizonte, chamada inicialmente de Xamarin BH Developers, só que agora chama Xamarin Belo Horizonte. Nós somos responsáveis dessa comunidade. A gente tem muito tempo que a gente não fomenta a comunidade por causa dos empecilhos do dia a dia, mas a gente está com uma forte ideia de ter um Meetup. Vocês conhecem o Meetup aqui, essa ferramenta? Meetup seria um agregador de comunidades de diferentes temas, onde as pessoas fazem encontros para discutir um determinado assunto. No nosso caso, a gente discute sobre exemplo, algumas vezes levando outros temas diferentes, e a nossa comunidade é uma comunidade oficial, e ela tem apoio também da PUC, que nos concede os espaços para a gente fazer os eventos, e a gente até conversou, foi hoje, não sei, ontem, que a gente vai fazer um meetup sobre Xamarin, IoT e várias outras coisas. Então é isso. Dúvida? Acho que faz um monte de gente dormir aqui por fora. Isso, a gente vai promover um evento, né? A gente vai pensar o formato para levar coisas bem bacanas assim. A gente pensou nisso.
IoT é coisa linda de Deus mesmo. Então, é isso. Aí depois vocês acessem aqui, eu disponibilizo, o Charles passa para vocês, a gente passa. Aqui no endereço, vocês se inscrevem lá e vão receber notificações quando a gente marcar o evento efetivamente. Tá? Eu imaginei que ficaria tão escuro aqui. Mas depois eu passo para vocês. O Google acha fácil. Acho. Eu espero que ache. Se tipo uma chamada de Belo Horizonte, eu primeiro. Eu acho. Espero que ele ache. E aí, perguntas? Em relação às aplicações, vocês têm trabalhado, a gente veio muito no Azure, né? Vocês têm trabalhado muito no Azure em cada de aplicações ou estão usando o Google ou o No ambiente corporativo a gente não utiliza o Azure não, mas para os projetos pessoais que eu e o Marcelo temos, a gente só utiliza o Azure. É uma plataforma que... É porque a gente, como a gente tem uma startup, a gente tem um benefício da Microsoft que chama BizSpark, onde quando você apresenta a sua startup, ela te fornece alguns descontos de utilização da plataforma. Então, no tempo que a gente tem, a gente nunca pagou nada, né? A gente faz muita coisa. Até 3 anos. Né? Até 3 anos. Ano, mais 3 anos. Quem tiver interesse, tem uma startup, você não precisa estar necessariamente com o CNPJ para fazer o BizSpark. Tá? O ideal é que você tenha um site, tenha um domínio e um e-mail corporativo, praticamente é um pré-requisito. Explicando o seu projeto, o pré-requisito você consegue o BizSpark. Além dos $150, né, todos os softwares da Microsoft Acho que vale muito a pena. Então, vou brincar um tiquinho aqui com o Marcelo. O Samuel esqueceu de... Só uma coisa, o símbolo do zebra é um macaco, porque existe um tipo de macaco chamado tamarim. Aí eles mudaram, colocaram no X. vem do mundo, né? Do mundo aí. Do mundo. Isso. Macaco. Verdade. Então, pessoal, agora é o projeto do juntar tudo, né? Juntar essa galera toda. O Samuel esqueceu de reforçar, mas quem quiser começar a brincar com o Xamarin ou com o Visual Studio, ou se aventurar no C#, é só você entrar no site, você baixa a versão Community do Visual Studio, você já tem o Xamarin para você brincar, para você aprender tudo de graça. A Microsoft só vai cobrar se você começar a ganhar dinheiro com isso. Se você não ganhar, ela não vai te cobrar, então sintam-se à vontade para poder se aventurar lá. E eu, assim, recomendo fortemente que vocês façam isso, porque o Xamarin é uma ferramenta que a gente começou a mexer com ela 2, 3 anos atrás. Era basicamente só a nossa empresa e mais uma. A empresa que a gente trabalhava antes e mais uma que mexiam com isso. Agora diversas empresas já estão migrando para essa tecnologia e é algo que sim, a empresa tem um tipo de tecnologia, de aplicativo de redução de custos, então ela não está nem aí para a interface, ela só quer que funcione no dispositivo dos clientes dela, então o Xamarin traz uma economia enorme, então eles são todos de olho nessa tecnologia. Então se algum de vocês, quando vocês formarem, se vocês já estiverem trabalhando com isso no estágio, já estiverem produzindo, assim, é bem produtivo, sabe? Traz muito resultado. Tem aparecido. Não, tem aparecido muitas vagas de Xamarin. Quem tem a intenção de trabalhar home office, trabalhar no exterior também tem muita vaga de Xamarin. Aí vamos juntar esses dois caras aqui. Na verdade é tecnologia. Bom, ficou infelizmente à frente, mas eu vou explicar quem está escrito aqui. Bom, a gente vai resolver, tinha uma interrogação aqui, mas a gente vai resolver essa equação. Um SP8266, que é o coisa linda de Deus, somado com um relé, mais um DHT22, que é aquele sensor de temperatura e umidade, mais uma biblioteca MQTT que roda em C#, que quando você vai utilizar, você vai se comunicar com o broker MQTT a partir de um celular ou a partir de qualquer outro cara, você precisa de uma biblioteca client, né? E atualmente a única biblioteca C# client que existe para MQTT é esse cara, M2 e MQTT eu falaria. Mais o Xamarin Forms para Android, iOS e Windows Phone. Aí a gente conversou essa semana, o que a gente vai apresentar e tal. Eu falei, não, então vamos começar
de uma coisa bem pequena, de uma coisa que parece interessante, bem prática, assim, e a gente pensou num mini projetinho de automação residencial. O que é esse mini projetinho de automação residencial? Eu não vou conseguir ler isso aqui, mas a gente pensou numa aplicação que você tivesse um controlador e recebesse uma informação de alguma coisa. Bom, então a gente pensou ali no mundinho, né, no quarto, no seu quarto. Você tem uma aplicação que ela vai controlar a luz do seu quarto, precisa desse controle, e você quer saber informação de temperatura. Depois você atua em cima dessa temperatura, faz um upgrade ali para, se tiver calor, eu ligo no ventilador, eu ligo no ar-condicionado antes de eu chegar em casa, porque eu cheguei em casa e o quarto está 0 bala. Ou ligo no umidificador de ar se estiver muito seco, porque o sensor de temperatura, que é o DHT22, ele também te fornece umidade no local. Bom, esse mini projetinho, o back-end MQTT, que é aquela que está ali dentro, ali em cima daquela mesa ali, mais o broker MQTT que está na internet hoje em dia. Ele tem um controle de lâmpada, né, que é o ESP8266, mais um relé para poder desligar e ligar ela, e um sensor de temperatura e umidade, que é o ESP8266 de novo, com o DHT22 conectado nele. O nosso cliente, que é o nosso app no celular, ele foi feito em Xamarin Forms, que fez o deploy com o mesmo código-fonte para Android, iOS, e de última hora a gente falou, vamos fazer um Windows Phone. A gente pegou e fez o setup e fez para o Windows Phone também. E aquela biblioteca que eu falei para vocês. Só colocando um pouco dos créditos da biblioteca, essa biblioteca M2M QTT, ela te possibilita programar no ambiente .NET, C#, comunicar com o broker MQTT através dela. Não vou entrar muito em mérito técnico, e dando os devidos créditos, ela foi desenvolvida por Paolo Paterno, que é um italiano, compatível com o .NET Framework. E essa aplicação, ela tem 3 telinhas, a gente vai mostrar o resultado para vocês e também a gente vai mostrar lá ao vivo controlando aquela lâmpada ali. A lâmpada do ar. Aquela lâmpada de novo ali, lâmpada de pirônico de novo. Então vamos lá, o primeiro resultado em Android. Uma cara de Android, cara de aplicativo Android mesmo, com essas tabs aqui em cima, um título ali. Esse aqui é um print real, não tem nada mocado, não tem nada de protótipo, esse é um print real do celular ali. Você tem um controle da lâmpada, você clica aqui, ela liga e desliga. Aqui a temperatura que estava na hora que eu tirei o print da tela. E a umidade do ar, esse aqui. Esse carinha aqui é o ESP8266 e esse aqui é o sensor de temperatura. Aí tem uma bateria aqui embaixo, que está transmitindo para ali, que vai para a internet. Quando eu requisito as informações do meu celular lá na internet, essas informações estão lá e trazem de forma. Tem controle da carga? Forma, né? Sem saber, quando tá acabando eu já posso ir lá pra cá. Agora vamos ver a cara desse. Vamos ver a carinha desse cara do iOS. No iOS ele fica assim, e ainda bem que ele fica assim, porque ele segue as guidelines de design do iOS, que é a barra aqui embaixo, o título centralizado, mas a meio do aplicativo está a mesma coisa. E essa vantagem do Xamarin é exatamente isso, ele seguir a guideline do aplicativo. Porque, por exemplo, minha mãe usou o Android durante 6 meses. Eu fiquei uma semana ensinando ela a usar o Android. Aí ela comprou o iPhone, eu tive que ficar uma semana ensinando ela a mexer no iPhone, que é diferente. A usabilidade deles, né? É completamente diferente. E o terceiro cara, que é o mais diferente ainda, que nem eu sei mexer, é a carinha dele no Windows Phone. E você não tem tablet, você tem esse título grandão aqui em cima, ele funciona de uma forma carrossel, mas funciona do mesmo jeito, porque o Xamarin faz isso e ele veio para isso. Não fale mal do Windows Phone. Não falem mal do Windows Phone, eu tenho Windows Phone, cara. Eu não sei utilizar. Eu tenho 2 Windows Phone, um ladrão robô, um pêndulo ladrão. Quem fala? O Charles? Isso, cara. Que isso, Não Charles? fala mal do Windows Phone, fala mal de que tem Windows Phone. Tô brincando, eu não falo mal não, só fico com dó. Só porque falta aplicativo que o sistema é excelente. Igual que eu uso o telefone menos, velho, do que vocês aí. A bateria dura mais, né? Bateria dura mais, Então a gente tem, com o Xamarin, de graça, baixado de graça, com 1 milhão de tutoriais também. Mais toda essa tecnologia que ele trouxe de IoT. Você tem 3 aplicativos, um para cada plataforma.
desenvolvendo com menos de 1000 linhas de código escrito. Eu não contei direito não, mas é menos que 1000, muito menos que 1000, deve ser menos que 500 ou menos que 400. Eu não disse que não tá na hora, eu falei, põe menos de 1000, deu uma olhada nesse classe, põe menos de 1000. Mas é muito pouco. Você tem um projeto, por exemplo, no Visual Studio, você vai selecionar umas páginas com código pré-escrito, porque o Visual Studio é bem assim, cara, ele te dá uma coisa assim, pronto para você trabalhar em cima, você não tem que ficar inventando a roda. Aí eu peguei, escrevi algumas classes lá e tal, e tava bacana esse cara aí, vou mostrar um pouco desse projeto no Visual Studio, não vou entrar aqui em detalhes não. Você tem aqui em cima o projeto Portable, que é o core, que é o centro, que é escrito totalmente C#. Aqui são as delas: controle, umidade e temperatura. Aqui você tem a invocação dele, as páginas principais, e aqui você está para cada plataforma: Android, iOS, Windows e Windows Phone. Então, quando eu clico no botão direito aqui, eu falo assim: se você está com o projeto principal e dou Enter para rodar, ele vai fazer o deploy no Android. Se você está esse, iOS, se você está esse, Windows Phone, sucessivamente. É simples, é muito simples. Às vezes pode ser um pouco chato esse cara aqui, porque a Apple te exige que você pague acho que $100 por ano, $100 por ano para você conseguir fazer deploy no telefone dela. Então muitas vezes você vai conseguir fazer deploy só numa máquina Mac só. Então você tem que ter um Mac em casa e tal. Então, a maioria das vezes, por exemplo, esse projetinho de startup nosso, a gente não fez para iOS justamente por esse custo aí. Então, bom, quem quiser baixar o código-fonte desse sisteminha, ele está disponível aqui no GitHub. Para quem não sabe o que é o GitHub é um repositório mundial de projetos. Você pode entrar lá, fazer sua conta, sincronizar o repositório, baixar projetos de todo mundo para poder aprender e tal, tem 500 linguagens. Aí esse aqui que é o endereço, github.com, meu GitHub, com o nosso projeto. Na hora que você entra aqui, escreve esse 2017 lá. Só acrescentar um pouquinho aqui. Então, pessoal, se vocês quiserem fazer exatamente o que foi demonstrado aqui, vocês podem entrar aí no GitHub e baixar para fazer no Visual Studio para compilar na sua plataforma aí. Vocês colocar no seu iPhone, no seu Android. E aí essa outra parte da eletrônica, eu também disponibilizo, está lá no canal, tem um link que manda também para o uso do Bitbucket, uso o GitHub. Mas é exatamente igual ao GitHub, exatamente igual. Aí você vai ver o código do projeto, ver os esquemas e tudo. E aí tem um vídeo explicando como é que faz. Aqui eu fiz, então, vocês têm um vídeo explicando passo a passo como chega nesse ponto. E o bacana é que tem esse aplicativo deles que você pode pegar, baixar o fonte, ver, estudar tudo, compilar e colocar no telefone e você mesmo faz exatamente o que a gente fez aqui. Entendeu? Vocês podem ir lá na internet, tá? Pessoal, vou pular o slide de perguntas aqui, mas quem quiser fazer pergunta pode. É só para já deixar no quadro, enquanto a gente prepara a demonstração do aplicativo, o contato deles. Você tem um canal no YouTube Infotônica para zumbis, que é do mar. Se você procurar Samuel Santos Chamarim no YouTube, você vai achar o canal dele ensinando a mexer no chamarim. E eu não tenho canal no YouTube, mas o nome de internet é Marcelo Brunelari. Se você escrever com Marcelo Brunelari, você acha e tal, e pode entrar em contato. marcelobrunar@gmail. Só mandar uma pergunta lá que a gente responde, a gente contrata. Vamos abrir o device. A gente vai demonstrar o funcionamento, porque a gente não está com o Mac aqui, né? Aí a gente vai demonstrar o funcionamento dessa aplicação no meu telefone, aqui no Android, e depois no telefone da mãe do Samuel. Você consegue fazer sua mãe, cara. Como é que você vai mandar um bom dia para passar? Esse aqui é o Vive, que transmite está passando na tela do celular para mim. E aqui você tem o controle de temperatura, a lâmpadazinha. Quanto a temperatura, gente? A temperatura está 21 graus e esse cara está medindo. Então, vou fazer o seguinte: eu coloquei esse ferro de solda aqui. Eu liguei o ferro de solda aqui. Se o ar-condicionado deixar ele ficar quente, eu vou colocar ele bem perto aqui. Vou deixar, vamos ver. E aí vamos ver se a temperatura vai alterar. Porque a ideia é que altere, né? Aí daqui a pouco vai atualizar. Daqui a pouco você volta então. 21. Vamos ver depois. Aqui eu clico aqui, assim, eu vai mostrando, se você mexer pelo interruptor, como ele está se conectando lá, o interruptor manda pro broker, ó, liga aí a lâmpada. Aí na hora que ligar a lâmpada, todo mundo que esse stop vai receber. Então, aí ligou, tá vendo? Atualizou lá na hora, depois de ligar aqui, vai atualizar lá para ganhar. Só que o mais legal desse aplicativo é que ele já tem uma camadinha de segurança. E quando faz pelo Twitter também é a mesma coisa. Se faz pelo Twitter, ele atualiza lá e acendeu.
ele já tem, dentro desse aplicativo, tem implementado o usuário sem aqui, para ter uma camada de segurança e tal, o que é bacana, senão eu vou pegar o telefone e comprar as luzes da sua casa lá. Nesse caso não, o usuário assim já está protegido e tal. Aí você compra Android, se você vai comprar Android. Vamos ver, calma lá. Ainda tá 21. Tá 21. Comunidade não tem, né? Oi? Vai isso. Vai. Você baixa o Android, baixa o Android, você gasta o celular, já vai. Comunidade diminuiu. Ah lá, 25 graus, né? Tá vendo? Já aumentou 5 graus. Agora a gente vai mostrar o Windows Phone no sistema comparativo no Windows Phone. Bacana é que esses dias à noite eu estava testando o aplicativo e estava frio BH, né? 12 graus, 16 graus, eu estava testando. Aí quando eu liguei o aplicativo, ele rodou e buscou as informações lá da casa do Marco Cabelo. Já era 1h da manhã, na hora que eu coloquei assim, 30 graus. Eu mandei mensagem para ele, cara, o que está acontecendo na sua casa? 30 graus, né? Mas não, ele estava colocando cola quente embaixo do sensor. Ficou tudo ligado, sabe? Já tava ligado e eu fui colocando cola quente. Aí a gente começou a brincar, falei, cara, coloca esse sensor É o piloto no esquema. congelador. Aí ele colocou no congelador, deu menos um. Não, foi bem bacana do congelador. Aí, Tá ruim, então. não sei se vocês estão conseguindo ver. É o Windows Phone. Não. Não, é bom pra caramba, eu que sou chato. Minha mão tá queimando aqui, isso aí já tem ficado realmente na temperatura boa. Aqui, ó, ele não usa aba, né? Ele usa esse sistema meio carrossel aqui, Chama panorama. chama panorama, né? 33 graus. 33 graus de temperatura. Tá? 40. Aí, ó, se eu ligar aqui no meu celular, provavelmente, se vocês quiserem, vai atualizar os dados, atualizou. 25 minutos ali. Ah, perguntou. Deixa eu ligar aqui. Atualizar. E isso é meio legal da integração desses dois caras. E o mais legal ainda é que ele é tudo muito barato. Pecinhas, pessoas que de graça também. Pessoal, alguma dúvida? Sugestão e tal? Que se quiser pegar o contato, está disponível naquele slide. Eu coloquei. E mais alguma coisa? Alguma consideração? Marca isso. Vocês tinham comentado que vocês fizeram um protocolo específico para essas comunicações. É o MQTT. Tem, é possível usar outros. Existem outros. É porque o MQTT está sendo muito usado agora, assim, ele está bem popular. Existe Quase padrão. Está quase padrão. Tem o MQB, que ele é até mais novo, mais recente. É curioso, porque o MQTT ele foi desenvolvido, como eu tinha falado, pela NVM nos anos 90, final dos anos 90, porque eles precisavam de uma coisa muito específica, desenvolveram esse protocolo para isso, que não tinha nada a ver com a IoT, nem tinha surgido o termo IoT na época, nem nada. Aí, agora com o surgimento da IoT, eles desenvolveram um protocolo de comunicação chamado MQB, que é até melhor do que o MQTT. Só que eu já tirei aqui, agora vai cair, vai cair. Aí, é até melhor do que o MQTT. Só que o MQTT ficou tão popular porque ele é muito fácil de usar e ele é um protocolo bem seguro. Você pode, a segurança dele ele tem capacidade de usar criptografia, as mesmas criptografias que a gente usa em site SSL. Então, assim, ele é bem seguro, ele é muito leve, ele consome a banda, você vê. A gente está usando isso tudo aqui e está usando a internet dele, o celular dele, 4G. Então, assim, Datinha. datinha, Né? é daquela mulher lá, qual é o nome dela? Aquela mulher lá, datinha lá do Bob Brigitte. Essa não sei o nome dela, acho que é assim. Mas então, enfim, é esse protocolo, mas existem outros, né? Qual? O HTTP dá para usar, mas tem problema. O HTTP é pesado. Não, se você usar o HTTPS, tudo bem, mas ele é pesado. O payload dele é muito grande. O payload é a informação útil, que a gente chama, né? A informação útil. Ele é muito pesado porque ele trafega muito. Para o cenário da IoT, a gente considera que é lixo, porque muita coisa que é desnecessária. Vai muita coisa que não precisa. Então o MQTT, ele é um cara que está no mesmo nível do HTTP, mas ele é muito reduzido e muito econômico. Assim, ele é perfeito para essa situação. Ele tem o cara tá lá na mina, lá embaixo, ele tem que transmitir um dado, o cara lá em cima, sabe? É bem pra isso mesmo, bem leve. E o MQTT você tem que ter o broker. O broker é o cara que centraliza todo mundo mesmo. E aí o seu dispositivo, o seu que você está usando na sua mão para saber as coisas que estão acontecendo, você conecta no broker.
Já o HTTPS você vai ter que fazer conexão direta. Na maioria dos casos é conexão direta mesmo. Tem como você simular um broker, mas não é tão legal. Entendeu? Mas é basicamente assim. Mas nesse caso aí, para quem vai precisar fazer, por exemplo, uma página online, para ser acessível pela internet, acompanhar todos esses recursos pela internet. Aí tem outra coisa. Tem gente de entrar no TeamSpeak aí. Existem formas de você fazer isso. Que aí, eu fiz esse cara aqui, por exemplo, ele também está usando MQTT, mas também está usando HTTP ao mesmo tempo. Tem um TeamSpeak que tem como usar MQTT no TeamSpeak, mas não sei porquê. O SP ele só faz o primeiro publish, depois o cara não faz mais, ele trava alguma coisa lá, enfim. Então eu quis muito quebrar a cabeça nisso. Então ele faz uma publicação também em HTTPS, o HTTP, aliás, também faz. E aí eu consigo ao mesmo tempo enviar a informação e eu envio informação para o MQTT e também envio para o HTTPS, porque eu consigo acompanhar depois no site aquilo que está lá. Então tem dashboards que você consegue acompanhar a temperatura, se você faz login em um site específico. Eu já ensinei isso também. Você faz login no site específico, você consegue ver os status de tudo, a temperatura, a umidade dos pontos da casa, lâmpada, etc e tal. E você tem como, inclusive, atuar sobre eles, controlar, entendeu? Então dá para fazer também. Ele consegue trabalhar ao mesmo tempo com mais de um protocolo. Você já fez o que você considera mais impressionante? O que eu já fiz, sim. Não é legal, mas o que você mais se orgulha de ter feito? O que eu mais orgulho de ter feito, assim, na verdade, cara, é um negócio que eu fiz em 2013, que eu achei muito doido e que eu quero voltar com ele. Estou estudando agora o Google Home. Alguém sabem que o Google agora tem o Google Assistant, que é tipo um Alexa, um pouquinho piorado, porque eles vão melhorar isso ainda, mas ele é igual o Alexa, mas um pouquinho piorado. Mas vai ficar bom, vai ficar bom. O Alexa da Amazon é muito bacana, você conversa com ela naturalmente. Eu fiz um negócio igualzinho em 2013, usando a Raspberry Pi 1. Então, assim, eu chegava, tinha o microfone lá, conversava com o cara e ele pegava, entendia o que eu estava falando, respondia, fazia pesquisa e tudo. E eu fiz uma versão dele do Getal, que na época estava começando a Hangouts ainda, e o Hangouts substituiu o Getal, mas eles funcionam no mesmo protocolo. Então eu fiz um chatbot nesse cara e eu dei a mesma inteligência que me respondia, conversava comigo por alto-falante, que me ouvia pelo microfone, era o cara que respondia lá no cara, no Hangouts. Então, por ele, eu controlava na casa inteira. Eu chegava pro cara e falava assim, eu chamava ele de Ed. Ô Ed, o que tem ligado aqui em casa? Eu falava, a luz da cozinha tá ligada, a luz do banheiro tá ligada, então, apaga tudo, apagar todo mundo. Então, eu controlava o cara por voz. Só que ele não tinha tanta inteligência ainda quanto o do Google que está saindo agora. Então, eu já estou trabalhando com o Google Assistant. Eu instalei na Raspberry Pi, lá em casa eu estou conversando com ele direto, só que por enquanto é só em inglês. Aí agora começou, hoje eu li a notícia de que começou alguns usuários brasileiros começou a receber nos Androids a versão dele para você conversar com ele em português. Ele está substituindo o Google Now. Ele está substituindo o Google Now. Então, alguns usuários de alguns Androids específicos estão começando a conversar com ele já em português. E eu chego para ela aqui e pergunto assim, né, porque ela responde com você minha. Pergunto para ela se ela consegue falar português. Ela fala que sim. Aí eu falei, então conversa comigo em português. Ela fala, sorry. Eu falo, não consegue falar em português. Pô, tem um bug violento aí. Então, assim, eu estou só esperando, cara. Pô, mas... Calma, mas enfim, mas eu tenho que lembrar o URL, gente. Eu mandei pra você no... Mandei pra você não, você tá perdido, mas... Não, URL. Ah, você consegue... espalhar no telefone, isso vai morrer aqui. Mas aí foi isso que a coisa mais bacana que eu fiz. Então agora eu tô voltando nisso, entendeu? Porque... a ideia era fazer assim, cara, de uma cavalheira, fazer uma versão tão legal que ficou pronto. Controle lá? Deu muito trabalho. Vai desligar o... É porque tinha um processo muito cabuloso que eu via, aí eu tentava entender o que eu falei, aí fazia pesquisa na internet, e não satisfeito, para você entender isso, fazer pesquisa. Não, desligou lá. Olha assim, cara. Meu Deus. Não, desligar o ar. Acho que dá pra dar sempre vai, mas Eu acho que isso mais. Mas o ar, se o seu Android tiver infrared, você já controla. Pessoal, a gente queria agradecer a presença de vocês, agradecer o convite do professor Charles e do professor Igor para a gente estar aqui apresentando esse trabalho. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês entrem em contato com muitas dúvidas aí. É de graça perguntar para a gente.
Então, Por enquanto é de graça. e é isso aí, galera. Boa noite, sou Nem tenho palavras para descrever essa excelente apresentação. Vocês estão de parabéns, cara. A gente tem muito 10 mesmo. Vamos ver se disponibiliza para todo mundo aí certinho. Pega um link, que eu acho que o pessoal vai interessar bastante. Ó, se quiserem entrar em contato comigo, eu vou disponibilizar essa apresentação. Bate foto aí, gente. Aí, ó, o canal aí, pode me pedir, eu mando. E assim, se o Thiago está gravando vídeo, se esse vídeo tiver ficado bom, eu vou para o meu canal e eu vou ver. Se tiver ficado ruim, não vai aparecer lá e pronto, mas a gente manda slide. Depois ficar ruim. Ah, você dá. Não sei, pode ser. Só de velhos e... Ah, não, vocês são de eletrônica. É isso aí, pessoal.